Bom dia, galera! Mais um vídeo explicativo. Estamos ainda com o livro Aprender Sempre. Eu gostaria muito de ler um pouco da mini biografia da página 40, de Fábio Bahia. Ele traz para nós muitos poemas divertidos, muito poemas concretos reflexivos, e para que a gente consiga produzir o nosso, eu gostaria muito que vocês escolhessem um poema dele para vocês reproduzirem exatamente como ele construiu, mas vocês já vão percebendo como funciona os poemas de Fábio Bahia e como funciona, né? Qual é a característica, ou quais as características singulares desse poema concreto. Eu gosto bastante, ele tem as suas peculiaridades. O que significa isso? Ele tem suas características bastante diferentes de outros poemas que nós conhecemos, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho do Fábio Bahia. Esse vídeo vai ser bem legal. Vem comigo, galera, por favor, tá bom? Não desiste, não desanime, nunca desiste dos nossos sonhos, né? Nunca desistamos dos nossos sonhos. E vamos lá, na mini biografia. Fábio Bahia é natural de Santa Luz, na Bahia. Licenciado em Letras com habilitação em Língua Inglesa, foi professor durante 5 anos. Desde 2012, incentivado por boas críticas, começou a participar de concursos literários, sendo premiado e publicado em antologias, sites e revistas no Brasil, em Portugal e na Espanha. Seus poemas concretos já foram publicados em diversos livros didáticos e em várias outras publicações voltadas para a educação. Em 2014, publicou seu primeiro livro de contos juvenis, Ferramentas dos Deuses, contos fantásticos com temática mitológica que obteve boa repercussão e avaliação. Em 2017, publicou outro livro, dessa vez de poemas. Bacana, né? Aqui nós temos a imagem, né? Desse livro Ferramentas dos Deuses, né? E aí nós vamos dar sequência, meus queridos. Então, olha só, vamos acompanhando aí o vídeo. Então, nós vamos ler esse poema aqui, ó, selecionado para o nosso estudo, e vamos responder algumas questões. Olha só, esse aqui é um dos poemas de Fábio Bahia. Então, você tem aqui, ó, se não é o fim, ó, se não é o fim, recomece. Muitas vezes a gente tem que virar até para conseguir ler. Mas como esse verso tá curtinho, deu para ler sem ter que virar o papel. Vamos lá para as questões, ó. Então vamos lá. Como as palavras estão escritas no poema? Olha o que a professora escreveu, olha. Em forma circular, né? Em forma circular. Vamos dar sequência aqui na número 2. Qual a intenção do autor ao dispor as palavras dessa forma? Olha que a professora escreveu. Chamar a atenção para a intenção da frase. Então, qual é a intenção do autor? Chamar a atenção para a intenção da frase. Então, vamos dar continuidade aí na número 3. Que relação podemos fazer entre o que está escrito na imagem e a forma como as palavras estão dispostas? Meus queridos, vocês percebem que a professora vai escondendo. Eu sei que depois você pode assistir, você pode fazer suas pausas, né? Para você, de repente, estar copiando, corrigindo as suas atividades. Mas não queira, assim, atropelar a ordem. O que eu quero dizer com isso? Assista, porque a professora explica o melhor que eu posso, porque esse poema, ele tem uma intenção, tá? Ele tem a sua característica intencional, e você só vai descobrir isso com as explicações durante esse vídeo, tá bom? Então vamos repetir, tá? Vou repetir para vocês. Que relação podemos fazer entre o que está escrito, ó, vou voltar aqui, entre o que está escrito e a imagem? Qual a relação dessa forma escrita escolhida pelo poema, né, concreto? Então vamos ver o que eu respondi aqui, ó. Vamos ver se consigo ajudar vocês, ó.
O movimento em círculo, ele tem relação com início e fim. Então, isso é muito mágico do poema concreto, porque o desenho dele explica exatamente a sua intenção, né? Muitas vezes a gente consegue entender ainda melhor com essa imagem, com essa figura em forma assim de movimento, de desenho, mas que tem sim a escrita, ela está presente, né? O poema concreto, ele tem a escrita, mas ele tem essa escrita em movimento, tá certo? Vamos lá para a letra D. A maneira como o texto está escrito amplia a sua compreensão? Poxa, com certeza, né, meus queridos? Se você tem uma escrita e o formato da intenção dela, por meio de imagens ou desenhos, a absorção desse entendimento é com certeza muito maior. Então, sim, aí eu explico aqui, ó, pois o movimento / desenho explica a mensagem. Eu gosto muito desse poema. Então, aqui essa página nós terminamos. Então, vamos dar sequência à página 42. Olha, tem mais um poema concreto super bonito, super bacana, do Fábio Bahia. Então, nós temos aqui, olha, sobre boa música. Então, vamos ver se a professora consegue ler sem ter que girar, ó. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Fábio Bahia. Olha que lindo esse movimento, ó. Tem a escrita, não é? E você percebe que tem um desenho. Que formato que é esse desenho, né? Olha só que a professora colocou nessa tabela. Por que que nós temos um quadro? Olha, vamos ver se consigo enquadrar aqui. Nós temos um quadro de características dos poemas concretos. Então, aqui nessa página, pede para que leia o poema de Fábio Bahia e construa um quadro sobre o que podemos nele observar. Então, vamos ver o que a gente observou? O que eu coloquei aqui para esse formato do Fábio Bahia sobre boa música, né? Sobre esse poema concreto. Eu coloquei que ele tem formato de nota musical, não é verdade? Olha só, aquelas notas nota musical, né? Que tem ali nas partituras, não é verdade? Então, aqui tem o formatinho de nota musical que tem a ver com música, não é verdade? Aí eu coloquei também que os versos curtos em sua maioria. Então, você vê que esse verso, né? Aqui, na verdade, se a gente fosse separar, ele teria, eu acredito, que uns 2 ou no máximo 3 versos. Seria assim, ó, o primeiro verso. É pela boa música, primeiro verso, que a poesia embala, segundo verso. Que os amores falam, terceiro verso. E o coração viaja, quarto verso. Então, aqui seria um poeminha de uma estrofe no máximo, com 4 versos, né? Então, eu coloquei mais ou menos isso, ó, versos curtos em sua maioria. Aí, outra característica do poema concreto. A imagem tem relação com a mensagem, não é verdade? E são reflexivos e divertidos, que é bem diferente o jeito de escrever dos poemas concretos. E eu espero realmente que vocês já vão pensando aí, já vão criando uns versos bonitos, né? De um pequeno poema, né? Que seja pode ser um verso, meus queridos, assim, ou pode ser como está aqui. Aqui nós temos 4 versos, não é verdade? Eu posso até separar aqui para vocês entenderem melhor. Quer ver? Vou pegar uma caneta aqui. O primeiro verso aqui seria: é pela boa música, aqui, que a poesia embala, segundo verso, que os amores falam e o coração viaja. Então, nós temos, olha, o primeiro verso, nós temos o segundo verso, o terceiro, minha caneta tá falhando, e o quarto, tá certo? Então, Então, vocês podem pensar mais ou menos assim, numa estrofezinha, ou até mesmo num pequeno verso mesmo, que nós vimos aqui, né? Aqui só tem um, olha só que interessante, ó.
Se não é o fim, recomece. Então, na verdade, é uma frase, né? Então, bem bacana. Vamos continuar, queridos. Aqui nós temos, olha, lendo e compondo poemas concretos. Então, vamos conhecer outro poema concreto do escritor Fábio Bahia e ampliar, né, o que sabemos sobre as características dos poemas concretos. Bom, queridos, agora vem a atividade que eu mais gosto, olha. Olha só, então aqui nós vamos ler assim, ó. A mentira, olha aqui, tá escrito de forma normal, né? Convencional, como nós já conhecemos. A mentira é como um perigoso redemoinho. Presta atenção, queridos. Deixa eu voltar aqui. A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a de uma vez do seu caminho. Meus queridos, eu sei que na próxima página tem um formato em espiral dessas duas frases, né? Desse pequeno poeminha aqui. Mas eu gostaria que vocês, olha só que legal. Então, eu quero que vocês, se vocês tiverem sulfite, tudo bem. Se não, pode ser no caderninho de língua portuguesa mesmo. Eu gostaria muito que vocês recortassem cada tirinha aqui, vocês vão recortar. Só que tem que ser nessa ordem aqui, tá vendo? A mentira tá aqui, ó. A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a do seu caminho. Mas eu gostaria que vocês montassem, na verdade, perdão, gente, é para colocar aqui, ó. É claro que se estivéssemos em sala de aula, vocês fariam em duplo ou até mesmo em trio, né? Que é bem divertido, porque mais cabeças pensando é bem legal. Mas vocês vão estar aí com a família, vocês podem pedir ajuda para a família, mas assim, qual que é a intenção? Na página número 41, você tem ele em espiral, deixa eu mostrar, tá vendo aqui, ó? A mentira é como um perigoso redemoinho, porque realmente redemoinho é como se fosse, né, uma espiral aqui, né? Que vai virando, como se fosse um caracolzinho. Então tem essa intenção de redemoinho, né? Começa aqui, ó, mentira é como um perigoso redemoinho. Então tire-a de uma vez do seu caminho e termina aqui. Mas você pode, tá? Se quiser fazer igual a ele, tudo bem, não tem problema. Mas nesse espaço aqui, você vai pegar essas palavrinhas aqui, vai recortar. E você vai montar de uma forma diferente do Fábio Bahia, mas que não fuja da intenção da mensagem. A mensagem, o que é? A mensagem é essa, ó. A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a de uma vez de seu caminho. Como você colaria? Primeiro você dispõe, né? Recorta e você vai experimentando vários formatos de montagem para você ver aí qual que seria a melhor montagem. É claro, não vou mentir para vocês. Essa montagem aqui em espiral é perfeita, porque tem tudo a ver com redemoinho. Mas aqui tem outras palavras que você também pode pensar para dar um formato para a sua montagem diferente. Que nem a gente tem aqui, ó, tire do seu caminho, né? Olha só, então a palavra caminho, ó, pega a sugestão aí. A palavra caminho, ela tem aí uma mensagem bem forte. Tire-a, né, do seu caminho, tire-a de uma vez do seu caminho. Olha como que dá para montar essa mensagem. Então, eu gostaria muito de ver como vocês vão pensar nessa montagem. Vou ficar bem feliz. E essa atividade que eu gostaria que vocês postassem. As demais, queridos, vocês não precisam postar. Por quê? Porque eu já dei a resposta. Eu fui fazendo o vídeo e já fui dando as respostas. Então, aqui vocês têm, né? Olha só. Então, vocês têm aqui essa página 41 com todas as respostas. Aí, nós temos também esse quadro aqui que eu também já coloquei as respostas. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam essa atividade aqui, caprichem nessa montagem e postem para mim, tá certo? Amanhã. Bom, meus queridos, para continuar esse vídeo, porque ele ainda tem uns 15 minutinhos,
vamos fazer a resposta aqui, ó, olha só. Então, a pergunta da letra A. O que vocês conseguem perceber de diferença entre ver poema, apenas o texto, perdão, entre ver apenas o texto e ler o poema com a composição visual dele? Aí eu coloquei aqui, ó, em primeiro lugar, temos que virar o livro para ler, né? E outro fator diferente é a sua representação visual. Aqui, meus queridos, a composição do autor ficou parecida com a de vocês? Quando o livro coloca, quando a pergunta, né, dessa letra B, o que que ela tá, qual a intenção dela? De que você não tivesse visto esse formato, que você de fato aqui você monte o seu formato. E aí o que acontece? Aí você vai dar a sua resposta, né? A composição do autor ficou parecida com a de vocês? Se você ficou, você coloca assim. E diz por que que ficou. Por que que você optou por deixar mais parecida com a do autor? E se não ficou, por que que você optou por fazer diferente? Isso é muito legal. E dar a sua justificativa aqui na letra B para a professora. Daí, essa página eu gostaria de ver também, tá? Então, a professora vai ver amanhã a página 43 e vai ver essa página 44. E aqui eu coloquei, ó, o poema ganhou novos significados a partir da inserção, quer dizer, a partir de colocar as características visuais, com certeza, que quando nós olhamos o poema, as frases, dentro de um contexto de imagem, a absorção de significados é muito mais de compreensão melhor e de entendimento, né, mais simples, né, e mais direto, né? Ela é mais, ela atinge melhor o objetivo de entendimento do leitor. Meus queridos, Deus abençoe, espero ter ajudado a vocês entenderem um pouco mais sobre poemas de Fábio Bahia. Beijo no coração.